Bom dia. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-os a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem a outros. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai trazer um ensino de como Timóteo iria reproduzir o que ele tinha aprendido na vida prática com Paulo. E interessante que o livro de Timóteo, ele é um livro para gente que é pastor, é um livro pastoral mesmo, assim, muito interessante. E esses dois versículos, né, eu vou estar estudando esse capítulo devagarzinho e trazer mensagem para a gente. Né? Ele vai falar que ele vai entrar no segundo capítulo, depois, né, claro, do que ele explicou no primeiro. Então, a gente vai ter de entender a perseguição, tudo que aconteceu com Paulo no primeiro capítulo, que ele narra ali, e ele vai falar assim: você, porém, né? Você não é qualquer um. Tu, pois. E esse tu, pois, aí, como pastores, como alguém que recebeu a boa semente do chamado pastoral, ele nos leva a refletir algumas coisas. Tu, pois, né? Você não é igual a todo mundo. Você não é igual à multidão. Você é diferenciado. E ele vai falar assim: primeira coisa, fortifique-se na graça. Sabe, só a graça. O evangelho resume-se na graça. Fortifique-se na graça. Fortifique-se no que você recebeu de mim. Do sacrifício de Jesus, da misericórdia de Jesus, da graça de Jesus. Então, onde é que a gente se fortifica? Onde é que a gente se alimenta? Quais são os nossos fundamentos? Só a graça. E só a graça é um dos pilares da reforma, né? É só a graça, só a graça, só a graça. Então você vai ver que nós precisamos nos fortificar. Amém? E aí ele vai falar assim: cara, não basta você se fortificar. Agora, né? O que de mim você ouviu, o que de mim você aprendeu nesses anos aí, gente caminhando, o que você ouviu de mim, você estava entre muitas testemunhas, o que você me viu repetir várias vezes, em vários lugares diferentes. Né? Está falando do evangelho que o meu evangelho, você vai ver mais na frente, ele fala assim: o meu evangelho, a minha boa nova a respeito de Cristo Jesus. Ele vai falar, ele vai começar a dizer assim: confia-os a homens fiéis. Então, o evangelho, ele não pode parar em mim. A revelação, ele não pode parar em mim. E aí eu preciso fazer discípulos. E quando na grande comissão lá, não vamos falar sobre a grande comissão, mas isso faz parte da gente. E ele vai falando, Jesus vai falando assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho ordenado. Isso significa
que ao mesmo tempo que você faz discípulos, você ensina a outros a fazerem discípulos. Então a vida pastoral, ela não dá para ser uma carreira solo. A vida, ela é muito rápida, e se nós não atentarmos para alguns princípios, a gente vai passar uma vida inteira e não vai fazer um discípulo. A gente não vai formar um pastor. E nós, como pastores, precisamos formar pastores. Amém? Então, esses 2 primeiros versículos. O que você ouviu de mim, né? Tu, porém, você não é qualquer um. E o capítulo 2, e nós vamos estar falando sobre isso. Ele vai falar como é que a gente vai fazer isso. Amém? Deus abençoe a sua vida nesse dia. Tu, porém. Deus abençoe a sua vida.